Olá, espero que você esteja em paz. Este é o 7º episódio do podcast Simplesmente um Bahá'í. Se você está chegando agora, eu lhe convido a escutar os episódios anteriores em sequência para melhor acompanhar o caminho que estamos percorrendo enquanto refletimos sobre os escritos sagrados da fé Bahá'í. A obra As Palavras Ocultas, revelada por Baha'u'lláh, tem sido nosso foco, e desde o episódio 5 temos abordado a aliança. Já falamos um pouco sobre a aliança eterna entre Deus e a humanidade, e hoje vamos comentar sobre as outras duas alianças que são mencionadas nos escritos baha'ís, a aliança maior e a aliança menor. A aliança maior é aquela que todo manifestante de Deus faz com os seus seguidores, prometendo que na plenitude dos tempos um novo profeta será enviado por Deus e tomando deles o compromisso de aceitá-lo quando isto ocorrer. Se os seguidores de cada mensageiro de Deus tivessem permanecido fiéis a esta aliança, a história do mundo seria outra. A humanidade não teria uma visão fragmentada das religiões, como se estivessem competindo entre si pela primazia da verdade, muitas vezes gerando ódio e até guerras em nome de Deus. As escrituras de todas as religiões afirmam que Deus é amor. Então, que sentido faz odiar, rejeitar ou atacar alguém em nome de Deus? No texto 31 de Seleção dos Escritos de Baha'u'lláh, lemos o seguinte: Dou testemunho perante Deus de que cada um desses manifestantes foi enviado através da operação da vontade e desígnio divinos, que cada um foi o portador de uma mensagem específica, que a cada um se confiou um livro divinamente revelado e foi incumbido de desvendar os mistérios de uma epístola poderosa. A medida da revelação com a qual cada um deles se identificava fora definitivamente pré-ordenada, e quando esse processo de revelação progressiva culminou na etapa em que seu semblante sem igual, o mais sagrado e excelso, haveria de ser desvelado aos olhos dos homens. A aliança maior é evidente nas profecias que cada manifestante deixou sobre o próximo, que seria enviado por Deus, e também nas profecias que todos eles deixaram em relação ao prometido de todas as épocas, aquele que viria para unificar a humanidade inteira e estabelecer o reino de Deus na terra. Os Baha'ís creem que esse prometido, anunciado por todos os mensageiros anteriores, é Baha'u'lláh. A aliança menor é a terceira forma mencionada nos escritos Baha'ís. É a aliança que o manifestante de Deus faz com seus seguidores, de modo que, após ele, aceitem seu sucessor designado. Se assim o fizerem, a religião permanecerá unida e pura. Caso contrário, a religião se divide e seu poder espiritual é dissipado. Essa foi a aliança feita por Cristo ao definir o apóstolo Pedro como a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. No caso do Islã, o profeta Muhammad designou seu genro Ali como imã. É uma aliança deste tipo que Baha'u'lláh fez com seus seguidores com respeito a Abdu'l-Bahá, escolhendo-o como único intérprete autorizado dos escritos sagrados, a quem foi concedida infalibilidade nessa missão e a quem todos os Baha'ís devem obedecer. Abdu'l-Bahá é o centro da aliança e o exemplar perfeito no qual os Baha'ís devem se espelhar. Posteriormente, essa aliança foi perpetuada por Abdu'l-Bahá através dos dois pilares da ordem administrativa Bahá'í, a instituição da guardiania e a Casa Universal de Justiça.
O grande diferencial entre a aliança menor na fé Bahá'í e nas dispensações anteriores é que ela foi estabelecida de forma explícita, firme e inquestionável, através de textos escritos de próprio punho por Bahá'u'lláh e por Abdu'l-Bahá. No texto 183 de Seleção dos Escritos de Abdu'l-Bahá, o amado mestre explica o propósito da aliança estabelecida por seu pai, Bahá'u'lláh, com os Bahais. Hoje, o poder dinâmico do mundo da existência é o poder da aliança, o qual, semelhante a uma artéria, pulsa no corpo do mundo contingente e preserva a unidade Bahá'í. Os Bahais receberam a incumbência de estabelecer a unidade do gênero humano. Se não forem capazes de unir-se em torno de um foco, como poderão levar a efeito a unidade da humanidade? O desígnio da abençoada beleza, ao firmar esta aliança e testamento, foi congregar todos os seres existentes em torno de um único foco, de modo que as almas insensatas, que em cada ciclo e geração têm sido fonte de dissensão, não pudessem solapar a causa. Ele, consequentemente, decretou que tudo aquilo que emane do centro da aliança é correto e está sob sua proteção e favor, enquanto tudo o mais é erro. Para entender a aliança menor, podemos fazer uma analogia com uma procuração. Você já passou procuração para alguém? Quando uma pessoa tem uma tarefa muito importante, que precisa ser criteriosamente realizada de acordo com as suas instruções, mas que não pode executar pessoalmente, então ela, que é chamada de outorgante, escolhe alguém de sua absoluta confiança, que é chamado de procurador, e faz uma procuração em seu nome. Ou seja, o outorgante assina um documento oficial conferindo plenos poderes para que o seu procurador possa agir em seu nome. Tudo o que o procurador decidir e fizer em relação à tarefa confiada será exatamente como se o próprio outorgante tivesse decidido e feito. A palavra e a assinatura do procurador passarão a ter o mesmo valor que a palavra e a assinatura do outorgante. E a procuração pode também autorizar o procurador a fazer o mesmo em relação a outra pessoa, ou seja, passar a procuração adiante, que em termos técnicos se chama subestabelecer a procuração. É isto que Bahá'u'lláh, o manifestante de Deus para esta época, fez em relação à sua aliança. Em seu livro sacratíssimo e também no livro da aliança, ele nomeia seu filho primogênito, Abdu'l-Bahá, como seu sucessor e confere a ele toda a autoridade para conduzir a fé Bahá'í e a infalível inspiração para interpretar os textos sagrados. Ou seja, é como se Bahá'u'lláh, como outorgante, tivesse feito uma procuração para Abdu'l-Bahá, o seu procurador. Por isso, embora Abdu'l-Bahá não ocupe a posição de manifestante de Deus, seus escritos têm, para os Bahais, a mesma autoridade que os textos revelados por Bahá'u'lláh. Posteriormente, quando a última vontade e testamento de Abdu'l-Bahá foi aberta, é como se essa procuração sagrada tivesse sido subestabelecida por ele em favor de Shoghi Effendi, como guardião da causa, e da Casa Universal de Justiça, como suprema instituição da comunidade Bahá'í. De fato, a instituição da Casa Universal de Justiça foi criada pelo próprio Bahá'u'lláh, o qual lhe conferiu infalibilidade e a autoridade para legislar sobre tudo aquilo que não está explicitamente revelado nos textos sagrados. Por isso, quando lemos as mensagens e guias da Casa Universal de Justiça, temos a consciência de que ela representa a aliança de Bahá'u'lláh com seus seguidores e que ela tem uma autoridade
que lhe foi divinamente outorgada. Essa continuidade da autoridade divina é essencial para a proteção da comunidade e a preservação da sua unidade. Se não existisse esse centro de autoridade sagrada para o qual todos convergem e ao qual todos devem obediência, a causa de Bahá'u'lláh já teria se fragmentado em milhares de seitas e grupos. Nenhuma das religiões reveladas do passado conseguiu ultrapassar o primeiro século de existência sem que a aliança estabelecida por seu fundador fosse abalada e sem que a sua religião tivesse sofrido divisões. Porém, devido ao período de maior maturidade humana em que vivemos, a aliança de Bahá'u'lláh é muito mais explícita, completa e segura, e por isso já estamos no segundo século da fé Bahá'í. Mais de 160 anos se passaram desde a declaração de Bahá'u'lláh, e sua causa permanece una e indivisível, graças ao poder da aliança. É por isso que a nossa firmeza na aliança é essencial. É uma condição indispensável, tanto para a proteção da causa de Deus, quanto para a nossa própria proteção. Esse será o tema do próximo episódio, e eu espero por você. Até breve.